A sala era simples demais para a importância das decisões que costumavam nascer ali. Uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras gastas pelo uso, uma janela aberta, deixando entrar o ar quente da tarde paulista. O barulho distante da cidade chegava abafado, misturado ao canto irregular de um sabiá escondido em algum lugar do quintal. Ayrton Senna estava sentado de frente para a janela, o corpo levemente inclinado para a frente, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. O olhar não estava perdido. Estava atento, presente, como se escutasse algo que não vinha de fora. Ele falava baixo, sem gestos exagerados, sem intenção de convencer. Falava como quem compartilha, não como quem impõe. As palavras saíam com cuidado, carregadas de significado, mas desprovidas de teatralidade. Ele falava sobre Deus, não como conceito distante, nem como discurso religioso pronto. Falava como quem descreve uma experiência íntima, como quem tenta explicar uma força que organiza o caos quando tudo parece fora de controle. Do outro lado da mesa, o empresário cruzava os braços. O rosto demonstrava impaciência contida. Era um homem prático, moldado por números, contratos, resultados, acostumado a medir valor em troféus, patrocínios, posições no campeonato. Ele escutava, mas não ouvia. Para ele, aquela conversa parecia deslocada, um desvio desnecessário do foco principal. Ayrton terminou uma frase e fez uma pausa natural, esperando que o silêncio completasse o pensamento. O empresário respirou fundo, inclinou-se um pouco para a frente e soltou a frase com um meio sorriso, tentando parecer leve, quase amigável. Isso não ganha corrida. As palavras ficaram suspensas no ar por um instante. Não foram ditas com agressividade, mas carregavam julgamento, redução, como se tudo aquilo que Ayrton expressava pudesse ser resumido a uma inutilidade prática. Deus, fé, propósito, tudo isso na visão dele não cruzava a linha de chegada. Ayrton não reagiu de imediato, não se ofendeu, não rebateu. Apenas fechou os olhos por um segundo, não em resignação, em recolhimento. Quando os abriu, havia serenidade. Ele assentiu levemente com a cabeça, como quem reconhece a lógica do outro, mesmo sem concordar. Talvez não, respondeu com voz calma. Mas é isso que me faz largar. O empresário não insistiu. Mudou de assunto. Falou de calendário, de compromissos, de expectativas. Ayrton acompanhou, educado, presente. Mas algo dentro dele havia se ajustado. Não era dúvida, era confirmação. Aquela frase, dita quase sem intenção, havia revelado um abismo silencioso entre duas formas de enxergar o mundo. 3 dias depois, o céu sobre o circuito amanheceu limpo, quase solene. O azul parecia mais profundo do que o habitual, como se o dia tivesse sido preparado com cuidado. O vento era leve, suficiente apenas para movimentar bandeiras e folhas. O cheiro de combustível misturava-se ao de café recém-passado nos boxes. Havia tensão no ar, não ansiedade, tensão boa, daquelas que antecedem algo importante. Ayrton acordara cedo, como sempre, não por obrigação, por hábito. O quarto do hotel ainda estava escuro quando ele se levantou. Caminhou até a janela e abriu a cortina devagar. Observou a cidade despertando, respirou fundo. Sentou-se na beira da cama, fechou os olhos, não pediu nada, apenas agradeceu. Pelo dia, pela oportunidade, pelo risco. Para ele, fé nunca foi barganha, nunca foi pedido de vitória. Era alinhamento. Era saber que, independentemente do resultado, havia sentido no ato de se entregar completamente ao que se faz. Ele acreditava que Deus não escolhia vencedores, escolhia consciências, e isso mudava tudo. No autódromo, o movimento era intenso. Mecânicos ajustavam detalhes finais, engenheiros conferiam dados, jornalistas circulavam em busca de declarações. Ayrton cumprimentava todos com educação tranquila. Não se isolava, mas também não se perdia. Havia nele uma espécie de centro silencioso que não se abalava com o ruído ao redor. Antes de entrar no carro, ele parou por um instante ao lado da pista. Olhou o asfalto, as curvas, as retas. Cada trecho carregava memória. Histórias de erro, de acerto, de superação.
Ele sabia que aquela pista não perdoava a arrogância, exigia respeito, exigia entrega total. E isso, mais do que qualquer coisa, era espiritual para ele, porque ali a verdade aparecia sem filtro. Quando vestiu o capacete, o mundo diminuiu. Os sons ficaram abafados. A respiração ganhou ritmo. O coração bateu firme, não acelerado, presente. Ele entrou no carro como quem entra em um compromisso sério. Ajustou o cinto. Tocou o volante com as duas mãos. Não como máquina, como extensão. A largada foi limpa. O carro respondeu bem. Ayrton sentiu isso logo nos primeiros metros. Não havia ansiedade. Ele não precisava atacar tudo de uma vez. Sabia que corrida não se ganha na primeira curva, mas pode se perder ali. Ele manteve a linha. Observou. Leu o comportamento dos outros carros. Cada movimento era analisado com calma intensa. Volta após volta, o ritmo se estabeleceu. O carro estava equilibrado. A pista em boas condições. Mas corrida nunca é só técnica. Há sempre algo invisível. Um fator que não se mede em números. Concentração, intuição, coragem na medida certa. Ayrton navegava nesse espaço com naturalidade. Em determinado momento, uma situação inesperada. Um carro à frente perde rendimento. Uma oportunidade se abre, mas é estreita, arriscada. Muitos hesitariam, outros forçariam demais. Ayrton sentiu. Não pensou. Sentiu. Ajustou o traçado. Acelerou no ponto exato. Passou. Limpo. Preciso. Sem toque. Sem excesso. Nos boxes, o empresário acompanhava. Olhos fixos no monitor. Cada ultrapassagem era anotada mentalmente. Cada volta rápida confirmava algo que ele conhecia bem. Resultado. Performance. Eficiência. Mas havia algo ali que ele não conseguia traduzir em números. Uma constância quase serena. Um domínio que não parecia tenso. A corrida avançava. O desgaste começava a cobrar. Pneus perdiam rendimento. O corpo sentia. A mente era testada. Era ali que muitos erravam. Não por falta de habilidade, mas por excesso de ego ou cansaço. Ayrton mantinha o mesmo ritmo. Ajustava o carro. Mudava pequenas coisas. Mas o centro permanecia intacto. Em um momento crítico, uma mudança climática inesperada. Nuvens surgiram rápido. Algumas gotas começaram a cair. O tipo de situação que transforma uma corrida em loteria. Decisões precisavam ser tomadas. Boxes se agitavam. Estratégias eram revistas às pressas. Ayrton sentiu a pista mudar antes mesmo de ver a chuva. Sentiu pelo volante, pelo som dos pneus, pelo cheiro no ar. Reduziu um pouco. Ajustou a abordagem das curvas. Não entrou em pânico. Não exigiu nada além do necessário. Ele confiava. No carro, em si, no processo. A chuva aumentou. Outros carros escaparam. Pequenos erros se multiplicaram. Bandeiras amarelas. Tensão. Ayrton seguia, concentrado, inteiro. Cada volta parecia uma conversa silenciosa com algo maior do que ele. Não no sentido místico, exagerado, mas no reconhecimento humilde de que havia limites e que respeitá-los era parte da vitória. Quando a chuva cessou e a pista começou a secar, Ayrton já estava à frente, não por acaso, não por sorte, mas por constância, por clareza, pela capacidade de permanecer presente quando tudo ao redor pedia descontrole. As voltas finais foram longas. O corpo doía. Os braços pesavam. O calor dentro do cockpit era intenso, mas a mente estava limpa, sem ruído, sem medo. Ele não pensava na vitória. Pensava na próxima curva, no próximo ponto de frenagem, no agora. Quando cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, não houve explosão interna. Houve silêncio. Um silêncio cheio. Ele desacelerou. Respirou fundo. Olhou para o céu por um segundo, ainda dentro do capacete. Não sorriu de imediato. Apenas agradeceu. Não pelo troféu. Pela chance de ter sido inteiro. No pódio, o ritual de sempre. Hino. Bandeiras. Champanhe. Câmeras. Ayrton participou com respeito, mas sem se perder. Ele sabia que aquele momento passaria, como todos os outros. O que ficava era outra coisa. Mais tarde, já longe do barulho, o empresário se aproximou.
Não havia arrogância agora, nem ironia, apenas um certo constrangimento honesto. Ele estendeu a mão. Ayrton apertou. Parabéns, disse. Foi uma grande corrida. Ayrton assentiu. Esperou. O empresário hesitou por um instante, depois falou. Talvez eu tenha sido simplista outro dia. Ayrton olhou para ele com calma. Não havia necessidade de revanche. Cada um vê o mundo pelo que conhece, respondeu. Para mim, ganhar corrida começa muito antes de ligar o motor. O empresário não respondeu, mas entendeu. Não completamente, mas o suficiente para perceber que havia ali algo que não se ensina em planilhas, algo que não se compra, algo que sustenta quando tudo aperta. 3 dias antes, alguém havia dito que falar sobre Deus não ganhava corrida. 3 dias depois, o que se viu não foi uma prova religiosa, foi uma prova humana, de presença, de humildade, de propósito. Porque para Ayrton Senna, fé nunca foi sobre esperar que algo externo resolvesse o que cabia a ele. Foi sobre assumir responsabilidade total pelo que fazia, sabendo que não estava sozinho no sentido mais profundo da palavra. Era isso que o mantinha firme quando a pista ficava escura, quando o limite se aproximava, quando o medo sussurrava. E talvez seja isso que fique para quem escuta. Em algum momento, alguém vai reduzir aquilo que te sustenta. Vai dizer que não serve, que não dá resultado, que não vence corrida. A pergunta não é se essa pessoa está certa nos próprios critérios. A pergunta é se você sabe de onde vem a sua largada. Ayrton sabia, e por isso, quando acelerava, não era apenas o carro que avançava. Era um homem inteiro, alinhado, consciente de que algumas forças não aparecem no placar, mas fazem toda a diferença quando a vida exige mais do que técnica.